Michel Foucault. Sabe que esse livro, chamado Arqueologia do Saber, é uma obra muito importante no século XX. Ela, entre outras coisas, apresenta para nós a possibilidade de uma nova forma de pensamento, né? O pós-estruturalismo francês é uma alternativa ao pensamento crítico da Alemanha. E é muito interessante o modo como Foucault vai construir unidades analíticas com uma potência de significação e de análise que são incríveis. E eu gosto muito do capítulo 5 desse livro, que se chama O A Priori Histórico e o Arquivo. Queria comentar com vocês um pouquinho dessa ideia do arquivo, né? Que está relacionada à expressão arqueologia, o estudo do arquivo, né? A arqueologia em Foucault não tem o sentido de uma prática geológica, tem o sentido de uma prática de observar e analisar esses arquivos da história, né, como sistemas de discursividade que controlam aquilo que merece ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido. Então, no fundo aqui, em Foucault, fica claro para nós que a verdade na história, a correção normativa, a sinceridade não são coisas que se conectam a uma noção de realidade. São, na verdade, relações de poder. E a noção de arquivo, ela ajuda a entender isso, tá? Mas Foucault não fala sobre o direito aqui, né? Foucault está fazendo aqui uma análise do discurso da ciência em geral, né? Como vai fazer também Lacan. Ele resgata esses estudos, né, de Foucault num livro chamado Mal de Arquivo, né? Que é uma conexão entre o mal-estar da modernidade de Freud com a questão do arquivo, né, de Michel Foucault. Lacan, portanto, também tem uma obra fantástica. Talvez numa próxima oportunidade a gente pode tentar estabelecer uma relação entre esse mal de arquivo do Lacan, né, esse processo de queima de arquivo simbólico, né, de que ele fala, com o direito. Uma próxima oportunidade vamos falar sobre isso, que vai ser bem legal. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês hoje sobre essa noção do arquivo, tá? E eu começo ela fazendo uma pequena leitura assim, da última parte aqui, que é interessante, que eu quero compartilhar com vocês para a gente iniciar esse pensamento, tá? Olha só o que Michel Foucault afirma. A análise do arquivo comporta, pois, uma região privilegiada, ao mesmo tempo próxima de nós, mas diferente de nossa atualidade. Trata-se da orla do tempo que cerca nosso presente e que o domina e que o indica em sua alteridade. É aquilo que, fora das suas possibilidades e também do controle dessas possibilidades, a partir dos discursos que começam a deixar justamente de ser os nossos, seu limiar de existência é instaurado pelo corte que nos separa do que não podemos mais dizer e do que fica fora da nossa prática discursiva. E aí no final ele fala, olha que legal, esse diagnóstico, né? Ao se referir a esse diagnóstico do arquivo, ele faz a seguinte reflexão, ó. Esse diagnóstico, assim, entendido, não estabelece a autenticação de nossa identidade pelo jogo das distinções. Ele estabelece, na verdade, que somos diferença, que nossa razão é a diferença dos discursos, nossa história, a diferença dos tempos, o nosso eu, a diferença das máscaras. E que a diferença, longe de ser origem esquecida e recoberta, é a dispersão que somos e que fazemos. Arqueologia do Saber, Michel Foucault. Pessoal, as pessoas costumam falar que o futuro pode ser diferente. O futuro depende do que nós fazemos hoje, né? Depende de você, ou depende de uma conspiração cosmológica da natureza. O futuro pode ser modificado. Essa que é a visão geral assim, que as pessoas do senso comum teórico têm, né? Que o futuro depende do que a gente faz hoje. Mas o passado não. O passado que aconteceu, aconteceu. Tu não pode mudar o passado, porque os fatos aconteceram, certo? Então o passado não pode ser mudado. O futuro é que pode ser mudado. Michel Foucault está falando aqui, em outras palavras, pessoal, que o passado também pode ser mudado, tá? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o arquivo da história é um sistema de discursividade que controla aquilo que merece ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido. Então não se trata apenas de um futuro que pode ser modificado dependendo do que nós fazemos hoje.
o passado também ele pode ser retroativamente modificado dependendo de quem está no poder em cada época, tá? Walter Benjamin também falava uma coisa parecida dessas, né? Walter Benjamin também tem uma frase que ele diz que a guerra sempre é contada do ponto de vista dos vitoriosos, né? Quem ganha a guerra é que conta a história da guerra. A gente nunca sabe, né, a história da guerra do ponto de vista de quem perdeu, de quem foi morto nas trincheiras. Então, pessoal, aí eu começo a fazer uma reflexão sobre o direito, né, e esse arquivo da história. Se vocês pensarem bem, um dos direitos mais antigos que a gente mais conhece, tá, em história do direito é o direito romano, vocês concordam? A gente conhece muito o direito romano, muito mais do que o direito egípcio, babilônico, hitita, sumério, etrusco, muito mais do que qualquer outra cultura da antiguidade clássica, muito mais do que, falando aqui da América, né, do direito dos povos andinos, né, dos incas, maias, astecas, muito mais. Porque o direito romano deixou textos para nós, deixou textos. Nós temos, por exemplo, as Institutas e Gaio, é uma doutrina desse tamanho, eu tenho ela aqui em algum lugar. É enorme, ela é desse tamanho, assim, né, da época. Nós temos livros escritos por Cícero, certo? Que também mostram para nós essa cultura política e jurídica do direito romano. Nós temos o Corpus Iuris Civilis de Justiniano, olha que interessante, que era toda a compilação do direito, da legislação, do direito, das máximas de experiência, dos brocardos da época. Então a gente tem, repara, um acesso, né, à cultura jurídica romana de uma forma assim muito rica, né, se for pensar, comparada com outras civilizações que também existiram naquela época, tá? Mas inspirados por Michel e Foucault, a gente começa a pensar o seguinte, mas espera aí, de tudo que existia no direito romano, repara, a gente só conhece a versão de quem sabia ler e escrever em latim, que eram as elites, né? E mais do que isso, veja, eu falei alguns nomes para vocês, né? Gaio, Cícero, Justiniano, tá? Reparem, meus caros, se tu for ver, são só 3 pessoas de uma elite romana, mas assim, é a elite da elite romana. Eram jurisconsultos, eram pessoas super importantes do Império Romano, percebem? A gente não conhece a história do direito romano de quem não participava desses círculos do poder da época, que eram esses importantes jurisconsultos e senadores também, tá? Então repara, galera, dizem que Roma, na história, no período da República, chegou a ser uma cidade com 1 milhão de habitantes. Você tem noção do que é isso? Estamos falando só de Roma, sem falar, né, de todo o império, né, de todos os países, as nações ocupadas pelo Império Romano, que se estendem desde a Grã-Bretanha até toda a região ali, né, do Oriente Médio e tal, tá? E, no entanto, imaginem a riqueza cultural que deveria existir ali, né? Imagina o ius gentium, aquele direito das gentes, aquele direito que não era escrito, que era um direito passado de geração a geração de forma apenas verbal, porque as pessoas não sabiam ler e escrever naquela época, tá? Os plebeus não tinham esse tipo de conhecimento, certo? Os escravos menos ainda. E todo esse direito para nós, ele não aparece na história. Ele ficou perdido na história. A gente não sabe nada sobre o ius gentium romano, percebem? A gente tem alguns sinais desse direito quando a gente recorre à Bíblia e a gente analisa o processo, né, de crucificação de Jesus Cristo. Giorgio Agamben fez uma pesquisa interessante sobre isso, tá? Ele publicou um livro chamado, eu não vou lembrar agora o nome de cor, mas é alguma coisa tipo assim, a crucificação de Cristo ou o processo de Jesus Cristo, tá? Que ele faz um resgate, assim, fazendo leitura, né, das referências da época sobre esse modo, o porquê que Pilatos lavou as mãos, né? Por que Pilatos conduziu aquele processo daquela forma, tá? Então, uma dica de leitura bem interessante de Giorgio Agamben faz isso e é fantástico. Mas reparem então, portanto, galera, que quando a gente olha para a história do direito, o que a gente vê, na verdade, é um direito contado do ponto de vista de uma elite política e a gente não tem a mínima ideia de como era o direito dos plebeus, como era o direito desses grupos sociais que não participavam dessas elites. A gente está falando de um mundo em que 90% ou mais da população não sabia ler, não sabia escrever, entendem? E isso, galera, não faz parte do arquivo. Tipo, faz parte da história, mas a gente não sabe o que realmente aconteceu.
a gente não sabe como era o direito romano do ponto de vista das mulheres, como era o direito romano do ponto de vista dos escravos, dos estrangeiros, percebe? A gente só sabe o direito romano do ponto de vista de 4, 5, 6 jurisconsultos da mais alta elite romana da época, percebe? Legal. Agora, 2000 anos para cá, né? Chegando agora aqui na colônia brasileira, a gente começa a se perguntar isso também, né? Como será que era o direito colonial brasileiro do ponto de vista dos índios? E não do ponto de vista do português letrado, estudado na Universidade de Coimbra, né? Como deveria ser o direito e a estrutura política do Brasil do ponto de vista dos imigrantes que vieram para cá após a abolição da escravatura para trabalhar nas lavouras de café em São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, percebe? Como é que será que era o direito do ponto de vista dos jovens, das mulheres, dos ex-escravizados africanos que estavam agora libertos e entregues à própria sorte, né? No mundo em que gerações e gerações aprenderam a conectar a ideia de trabalho a sofrimento, morte e dor, né? Competindo agora com grupos sociais que viam no trabalho o sentido da vida, um próprio sinônimo da dignidade da pessoa, né? Como é que poderia ser esse direito na época, né? E a gente não sabe, tá? É interessante observar, portanto, galera, que a própria história ela é contada pelo grupo social dominante em cada época. E o arquivo histórico, turma, ele funciona como um mecanismo de seleção entre aquilo que deve ser lembrado e aquilo que merece ser esquecido na história, tá? Então a história ela é seletiva também. Isso que é interessante. O Foucault mostra para nós, não se trata de uma relação linear de acontecimentos que vão se sucedendo no tempo, né? Grandes blocos da história são simplesmente esquecidos, fora do arquivo, né? Ou num processo de queima de arquivo, lembrando de Jacques Lacan, tá? É uma queima de arquivo que acontece, quando aquela história, né, se coloca de uma forma frontal, assim, com aquilo que o grupo que está no poder em cada época quer que seja pensado, tá? E aquilo que ele quer assim, resgatar como algo assim fabuloso, né, da história, então aquilo lá entra no arquivo. E existe um fenômeno interessante também na história, pessoal. Se a gente observar a Odisseia de Ulisses, né, é a construção de um fundamento histórico, mitológico, né, para a cultura da Grécia, como foi o do Virgílio, né, a história, a Oneida de Virgílio, também é a mesma coisa, né? Como é também As Lusíadas de Camões, né? O livro As Lusíadas de Camões também não deixa de ser uma construção histórica, mitológica para, digamos assim, a formação cultural, para os portugueses se enxergarem, assim, olha, nós viemos daqui, nós temos um fundamento importante, certo? A construção da brasilidade nos anos 30 no Brasil também é interessante. Reparem que a gente tem aqui na região do Sudeste um pensador muito importante, né, que é Sérgio Buarque de Holanda, certo? Que vai escrever Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda ligado à Universidade de São Paulo, ao Sudeste, tá bem? Mas lá no Nordeste nós vamos ter o Gilberto Freire, que também está escrevendo sobre a brasilidade, também está mostrando assim o que é ser brasileiro, tá? E aí ele escreve Casa Grande Senzala, que é uma visão diferente assim da visão das raízes do Brasil que acontece na descrição aqui, né, do Sudeste, tá? E reparem que ao mesmo tempo, lá no Rio Grande do Sul, Raimundo Faoro também estava escrevendo sobre isso, né? E aí ele publica o livro chamado Os Donos do Poder, que ele vai apresentar uma versão um pouco diferente, né, do que é ser brasileiro. Uma versão mais ligada ali à questão do poder estamental, sabe? Uma questão que envolve muito aquela questão da militarização do Brasil ali na virada, né, do Império para a República, certo? Então, olha que interessante, a gente tem basicamente 3 diferentes versões do que é ser brasileiro, tá? Mas a versão que vai prevalecer, vocês sabem, é a do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Mas segundo Foucault, não é porque a versão da história que prevalece é a mais verdadeira, é a mais correta ou é a mais sincera. Não é. É uma relação de poder, tá? É porque naquele momento histórico, década de 30, a região sudeste é o centro político financeiro do país, tá? Depois da questão do café, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, o norte do Paraná se tornaram regiões muito ricas, tá?
Então tu tem aqui o novo centro do poder, né? Aquele centro que antes era do Nordeste, com a capital mesmo, né? Era em Salvador. Tu tem esse deslocamento do centro agora aqui para a região do Sudeste, tá? Então aquilo que é feito aqui tem uma chance, né, muito maior de prevalecer, percebe? Então se vocês repararem, as próprias novelas da Globo, os romances do Brasil, não esses mais críticos, tá? Mas essas historinhas assim mais comuns e tal, elas de certo modo reproduzem esse imaginário que é o imaginário da versão Sérgio Buarque de Holanda do que é ser brasileiro, né? Do homem cordial, tá? Do homem que... Enfim, não vamos entrar nesse assunto agora, vocês podem depois, numa próxima oportunidade, né, estudar, analisar essas questões, tá? Mas o que eu quero mostrar com isso com vocês, pessoal, é que o pensamento que prevalece na história, ele não prevalece porque ele é melhor, é porque ele tem uma relação de poder ali, tá? Ele está de acordo, digamos assim, com a visão que o grupo social que está no poder quer, né, colocar como algo importante, assim, da história, tá? Então a gente também não conhece a história do Brasil. A história do Brasil é uma história contada por homens, né? Por homens intelectuais. A gente não conhece essa história contada do ponto de vista de quem morava na roça, no interior. Como era o Brasil do ponto de vista de um cidadão, né, que morava no interior do Brasil? A gente vai encontrar isso às vezes na literatura, né? Graciliano Ramos, por exemplo, né? A gente pode, através do personagem da baleia, né? Uma cadelinha que mora lá no interior, no sertão do Nordeste, a gente fica sabendo como que era o Brasil, né, do ponto de vista de uma pessoa do interior, de uma pessoa não letrada, né, de um Fabiano que não sabia nem falar, ele só falava sim e não, ele era monossílabo, né? Graciliano Ramos, cara, é fantástico assim, né? A literatura, tá? E claro, outras literaturas também, Grande Sertão Veredas, também, né? Uma outra obra que também mostra um ponto de vista dos jagunços, né, do sertão do Brasil, que também é uma coisa assim muito, muito interessante. Podemos lembrar também nas artes visuais o Portinari. Portinari também é um autor modernista que vai contar a história do Brasil do ponto de vista do homem simples do interior, das coisas simples do interior, né, do negro escravizado, do gaúcho que trabalha na fazenda, do peão, né, do nordestino, do pescador, caiçara, sabe? E aquela visão do Brasil do ponto de vista, de um ponto de vista que não é de uma elite brasileira, certo? Então isso está no arquivo, tá? Mas o arquivo ele controla a história, galera. Isso que é interessante. O arquivo ele funciona como um sistema de discursividade que controla a positividade dos discursos, controla aquilo que é visto como continuidade de um discurso, é visto como uma disciplina ou algo que está fora da disciplina, né? E no direito, pessoal, é muito interessante observar isso. A jurisprudência hoje exerce uma força de arquivo muito grande, tá? No século XX, a doutrina tinha um certo protagonismo da definição do arquivo. Então tu tinha as grandes editoras que, de certo modo, elas exerciam um poder muito grande assim, sobre o que é o direito, o que é e o que pode vir a ser direito, tá? Então os grandes juristas, né, do século XX, que publicavam em editoras como Forense, RT, Revista dos Tribunais, né, Saraiva, também era uma editora muito importante assim na época, tá? Esses autores, galera, eles de certo modo definiam, assim, comandavam assim, o que era e o que poderia vir a ser direito civil, direito penal, direito processual, direito constitucional e assim por diante, tá? Essas que eram as grandes referências, né, do direito no século XX. Tá? E hoje a gente percebe um deslocamento desse arquivo para o poder judiciário, principalmente para os tribunais superiores. Hoje, se for observar, quem diz o que é e o que pode vir a ser direito são os tribunais. E os concursos públicos acabam reproduzindo também essa lógica, né? E as faculdades de direito, de alguma forma, ficam também nesse meio termo, assim, né? De manter essa sensibilidade para esse domínio, né, do arquivo jurídico pelos tribunais, mas ao mesmo tempo criando, digamos assim, uma formação mais ampla, mais crítica, né, mais transformadora do direito, tá? Então é muito legal pensar, galera, que o futuro ele não depende apenas de nós, assim, né, do que nós fazemos hoje e tal, né? Como o passado também. O passado tu não pode dizer assim, o que aconteceu, aconteceu, agora vamos pensar para frente, né? Não, o passado também pode ser mudado, tá? A Lava Jato é um exemplo disso, né? Dependendo de quem vai estar no poder no futuro, turma,
a Lava Jato ela pode ser contada na história como uma operação sem precedentes, que nunca na história conseguiram colocar tantos empresários e políticos importantes na cadeia, né, por corrupção, ou ela pode ser contada também como um momento da história em que ocorreram violações de direitos fundamentais, violações de preceitos fundamentais e garantias, né, do processo e tal, percebe? Porque tudo tem uma certa ambivalência, tá? Na história, os personagens eles não são sempre bonzinhos ou maus, né, como são as histórias em quadrinhos, tá? Não se trata do mocinho e do vilão. Na história do mundo real, sempre existem vários pontos de vista, sempre existe uma polifonia, né, de pontos de vista que permite que a gente entenda esses personagens como personagens mais complexos, né, da história. E aí, galera, o sentido que vai se firmar sobre esses personagens, tá, depende de quem está no poder em cada época, tá? É muito interessante observar, né, como esse arquivo histórico ele funciona também no campo do direito de uma forma assim muito importante, né, muito perspicaz, tá? Esse capítulo, galera, da arqueologia do saber, né, o a priori histórico e o arquivo é muito legal. E aí eu termino esse vídeo voltando para aquela frase do início, né, que no início ela parece meio poética, mas ela não faz muito sentido, mas agora, depois dessa explicação, ela começa a fazer. Porque o arquivo é o que estabelece que somos diferença, que nossa razão é a diferença dos discursos, nossa história a diferença dos tempos, nosso eu a diferença das máscaras, que a diferença, longe de ser origem esquecida e recoberta, é a dispersão que somos e que fazemos. E por isso que ele dá o título desse livro, tá, de arqueologia. É o estudo do arquivo, tá? É o estudo desse sistema de discursividade que vai controlando na história o que merece ser lembrado e o que deve ser esquecido. O estudo, portanto, que procura entender, dentro das relações de poder, esse sistema de discursividade, essa seletividade que separa aquilo que deve ser lembrado daquilo que deve ser esquecido. Aproveitem agora para ativar o sininho das notificações, assim vocês ficam sabendo quando a gente publica um vídeo novo com um conteúdo desse tipo, tá? Aproveitem também para compartilhar esse vídeo com seus colegas, curtir as nossas publicações e também se inscrever no nosso canal, tá? Porque assim vocês fortalecem o canal e aí o YouTube começa a espalhar esse conteúdo, né, para mais pessoas. Quem sabe um dia a gente sai desse cantinho escuro, né, do arquivo, né, do YouTube, tá? Essa gavetinha pequenininha, né, num canto escondido do YouTube e consegue, portanto, levar esse conteúdo de qualidade, tá, para mais pessoas aqui no Brasil. Se Foucault fosse vivo hoje, né, se Lacan fosse vivo hoje, o que eles iam falar desse novo arquivo? Esse arquivo que hoje é formado por bancos de dados, né? Por grandes bancos de dados, né? O YouTube mesmo é um grande banco de dados, cuja seletividade funciona baseado mais numa ideia de curtir, compartilhar, né? É a taxa de... A gente estuda essas coisas, né? Quando eu fiz o canal, eu comecei a dar uma estudada como é que funcionam essas coisas, né? A taxa de visualização de um vídeo e a taxa de cliques e o tempo, né, em que esse vídeo fica rodando no computador, no celular das pessoas, tá? Então repara que hoje o que define, né, o que merece ser visto e lembrado e aquilo que deve ser esquecido, tá? É uma coisa mais ligada a uma cultura assim dos cliques, né, do interesse, o interesse imediato assim, né, das pessoas e tal, sabe? Então a gente ficaria pensando, né? Se Foucault fosse vivo, o que ele ia falar, né, desse grande arquivo que hoje é a internet, as redes sociais e que seguem critérios diferentes, né? É um sistema de discursividade diferente. Um sistema de discursividade baseado aqui não tanto assim em quem domina o conteúdo, né, quem tem o poder de dominar o conteúdo, mas no interesse das pessoas que têm acesso a esse conteúdo, tá? É uma coisa interessante. Porque aí tu percebe que, na verdade, esse interesse das pessoas, ele também, de certo modo, é comandado, tá, por um regime de discursividade maior. Então é uma relação circular bem interessante, assim, bem complexa. Tu não pode dizer que as pessoas são livres para pesquisar o que elas querem. Na verdade, tu tem, assim, motivações que levam as pessoas a ter uma certa preferência para pesquisar certos assuntos, tá?
E essa motivação, ela já está dada pelo paradigma no qual nós vivemos hoje, né? Que é um paradigma neoliberal e tal, que valoriza, por exemplo, você ser empreendedor, valoriza as multitarefas, valoriza um tipo de cultura, né, que está ligado, por exemplo, à autoajuda, a cuidar da sua saúde, que não são coisas ruins, tá? Mas eu quero dizer que essa que é a seletividade, né, que acontece hoje no campo dessas grandes, né, plataformas de dados que vão definindo, digamos assim, né, a cultura jurídica de uma comunidade. Não é um livro fácil, tá? É um livro que exige, né, um grau de abstração e uma dedicação intelectual muito forte, porque o Michel Foucault trabalha no nível da análise do discurso, certo? E, portanto, é um livro que, paradoxalmente, ele é bem complicadinho, bem difícil para quem não está acostumado, né, com esse tipo de pensamento, mas que vale muito a pena tentar ler, tá? Esse capítulo 5, galera, do arquivo e do ahistórico, é um capítulo que cai como uma luva para a gente desconstruir, questionar e refletir sobre esse domínio que hoje os tribunais exercem sobre o direito, tá? Porque o direito, meus caros, ele não é só lei. A gente já falou isso várias vezes aqui no nosso canal, né? Direito não é só lei. Mas atenção, direito também não é só precedentes, tá? Não é só aquilo que os tribunais dizem que é ou que pode vir a ser direito. Direito faz parte de uma cultura política que é muito maior. Então, entre lei e precedente, meus caros, a nossa desconstrução, ela pode começar a observar que o direito, na verdade, ele é da sociedade. O direito não é do Estado, dos tribunais, do legislador, né? O direito é o direito da sociedade.